Olá, senhores, bom dia, tudo bem? O que eu fiz? Eu vou preparar e vou passar um vídeo aqui como se fosse uma revisão do conteúdo que nós tivemos na aula passada. Então, na aula passada, nós trabalhamos a organização e a estrutura do Estado, nós falamos na União, falamos nos estados, nos municípios e Distrito Federal, começamos a falar um pouquinho sobre território. Mas entramos especificamente na União e nos estados, trabalhando a parte de subdivisão ou criação de novos estados e territórios. Mas antes, quando nós falávamos especificamente na organização e estrutura do Estado, nós falamos sobre a organização e a estrutura propriamente dita, e que diferenciamos ali a forma de governo, república ou monarquia, o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e a forma do Estado, que é um Estado unitário ou uma federação. O Brasil, no caso, está lá no seu artigo 1º, que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, município e Distrito Federal, e que tem como requisito a soberania dos estados-membros, a descentralização do poder, a criação desse Estado via Constituição Federal, que é a nossa Constituição de 1988, e também a repartição das responsabilidades, competências e também das receitas, né? Então, como entes federativos constantes do artigo 18, nós temos lá a União, que ela tem a sua autonomia, o Estado também tem a sua autonomia, o município tem a sua autonomia, o Distrito Federal tem a sua autonomia. Somente uma observação: os territórios, eles não são autônomos, eles não são entes federativos, porque eles estão vinculados à organização e integram a União, tá? Então isso pode cair em prova. Falamos também das vedações, constantes lá no artigo 19, que é interessante você pegar e dar uma olhadinha. E falamos especificamente da União. Então, entrando na União, a União é o único ente federativo que ele tem uma dupla personalidade. Qual que é a dupla personalidade? Além da representação internacional, ou seja, representação externa, representação do Brasil, o Brasil é representado pela União, ele tem a sua personalidade interna como ente federativo, que tem as suas autonomias e as suas particularidades, como auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração. Bom, ainda na União, se lembram que eu peguei e falei, todos os entes federativos, eles têm duas características que nós vamos trabalhar. Primeiro, a competência não legislativa e a competência legislativa. A União tem competência não legislativa e legislativa, o Estado também, o município também e o Distrito Federal. No caso da União Federal, a competência não legislativa é aquela exclusiva, que está lá no artigo 21 da Constituição, e aquela comum, que é comum não somente a ela, como a outros entes da federação, que está estabelecido lá no artigo 23. Como competência legislativa, tem a privativa, artigo 22, prestem atenção no parágrafo único do artigo 22. Ela tem a concorrente, que é do artigo 24, ou seja, ela trabalha em conjunto com os outros entes da federativa, ela faz as normas gerais, enquanto os outros entes, principalmente o Estado, faz as normas específicas. Daí tem a competência tributária expressa, artigo 153, competência tributária residual, artigo 154, e a competência tributária extraordinária, que é o artigo 154.2. Estados. Deixamos a União de lado, vamos para os Estados. Os Estados, eles têm como característica, são autônomos, são auto-organizados, têm o seu autogoverno, a sua auto-administração e a sua auto-legislação. Como auto-organização, artigo 25 caput, está lá estabelecido. Autogoverno, artigos 27, 28 e 125. Auto-administração e auto-legislação, artigo 18, 25 a 28. Formação dos estados, está lá no parágrafo 3º do artigo 18, que os estados eles podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para anexarem a outros ou formarem novos estados e territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, qual que é o trâmite para se criar um novo estado conforme consta na Constituição?
Primeiro, plebiscito, ser ouvido a população interessada, diretamente interessada nessa criação do novo Estado, ou nessa fusão, nessa cisão, desse desmembramento. Se por acaso o plebiscito for contrário, morre. Não se dá continuidade a esse processo de criação de novo Estado. Deu tudo ok. Projeto de lei, obrigatório, um projeto de lei. Então, qualquer uma das casas, Congresso Nacional ou o Senado, ele inicia, através de um projeto de lei complementar, a criação desse Estado. Ele ouve a Assembleia Legislativa ou as Assembleias Legislativas para verificar qual que é a vontade deles. Veja bem, essa oitiva das Assembleias Legislativas não é vinculativa. Ou seja, se eles forem contrário, morreu. Não, se eles forem contrário, continua o projeto de lei complementar. Após disso, tramitando dentro do Congresso Nacional, há necessidade da aprovação por maioria absoluta, conforme o artigo 69, e depois vai, caso seja aprovado, para o presidente da República para sancionar ou vetar. Então, esse é o procedimento para a criação de novos estados. Com relação à criação, ele pode se dar por fusão, que então incorpora-se entre si 3 estados, vai surgir um estado só. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nasce um estado só, que é o estado do Sul, por exemplo, né? Os estados anteriores perderão a sua... desaparecerão. Por quê? Porque vai criar um estado novo. Na cisão, um estado, ele desmembra-se entre si e cria-se 2 ou 3 outros estados. Como característica, também ele desaparecerá aquele estado de origem, porque vai nascer 2 ou 3 estados novos, então aquele primeiro desaparece. No caso de desmembramento, ele pode se dar desmembramento por anexação ou desmembramento por formação. O desmembramento o estado ele perde uma parte dele. Essa parte dele, ele pode ser anexado a um outro estado, então, ou seja, não nasce um novo estado. Santa Catarina perdeu o litoral e veio para o Paraná. Não nasce um novo estado. Continua o estado de Santa Catarina sem o litoral, e o Paraná é o estado do Paraná mais aquele litoral, aquela parte que era de Santa Catarina. E tem o desmembramento por formação. Esse desmembramento por formação, ele se dá quando o estado perde uma parte, Santa Catarina perdeu o litoral. E esse litoral nasce dali um novo estado, estado dos Manezinho da Ilha, por exemplo, né? Então é um novo estado que vai surgir, tá bom? Competência dos estados, não legislativa, comum, aquela do artigo 23, residual, aquilo que não for de competência dos entes federativos, como por exemplo da União, do Distrito Federal, dos municípios, e comum é dos estados. Competência legislativa, expressa artigo 25, residual 25, parágrafo 1º, delegada pela União, parágrafo único do artigo 22, concorrente a 24, ou seja, a União faz as regras gerais e o Estado faz as específicas, e suplementar, que é aquela que enquanto a União não legislar sobre regras gerais, o Estado pode legislar, mas se porventura posteriormente vier uma norma da União, aquilo que for contrário desaparece. E a tributária expressa, que é do artigo 155. Um abraço, bom estudo e metam ficha.